A paz do Senhor, meus amados e muito queridos irmãos, amigos, professores de escola bíblica dominical. Chegamos na lição de número 6 da nossa escola bíblica dominical. E o tema é Ética Cristã e o Suicídio. Dia 6 de maio de 2018, e o nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a matar, a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A nossa verdade prática declara: o início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas do Senhor, de Deus. Vamos pensar um pouquinho então sobre essa passagem do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Bom, esse capítulo 10, então, o nosso textual está no capítulo 10 de João, entre os versículos 1 a 21, quando o Senhor Jesus, o Messias de Israel, declara ser o bom pastor. Graças a Deus. Então, a primeira parte, a parte A do versículo diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Bom, então esse pequeno versículo, ele inicia apontando a natureza destrutiva do ladrão. A natureza pecaminosa dos salteadores. Quando eles surgiam da escuridão, nós estamos pensando em uma época, esse versículo, o contexto dele é de 2000 anos atrás. Então, especialmente quando você pensa nas caravanas de especiarias, ou mesmo nas moradias antigas, então quando caía a noite, sempre era um problema, por causa dos salteadores. E esses ladrões, além de roubar a propriedade, os bens, muitas vezes eles machucavam a pessoa. Mas nós não precisamos voltar 2000 anos atrás. Nós podemos pensar o que os ladrões fazem na atualidade. Há um programa na televisão, no canal pago, chamado Discovery Investigation. E ali conta relatos de crimes. E normalmente, quando um ladrão invade uma residência, ele não fica apenas no campo dos objetos materiais. Essas pessoas, elas mexem com os seus habitantes, muitas vezes estupram mulheres, violentam pessoas, agridem. Então o ladrão, ele vem para matar, para roubar, para matar e destruir as pessoas, economicamente, mas psicologicamente. Então o texto diz assim: o ladrão não vem senão para roubar os bens materiais. Muitos deles matam, covardemente estupram, machucam e deixam traumas terríveis, traumas psicológicos. Então ele vem para destruir. Aí esse versículo apresenta um grande contraste, porque ele mostra essas obras da carne em contraste com o fruto do Espírito, né? Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas a luz, o bom pastor, o Senhor Jesus, o Messias, ele veio para que tenham vida. Graças a Deus. É o contraste explícito. Eu vim para que tenham vida. Quando o Senhor Jesus entra no coração do ser humano, e aí acontece o novo nascimento, conforme João 3, capítulo 3, versículo 3, o fiel então passa a ser livre do pecado, recebe
o jugo suave de Jesus, conforme Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Então a alma do novo convertido é lavada pelo sacrifício de Jesus, e ele passa a ter verdadeiramente vida e vida abundante. Por isso que eu coloquei esse contraste, né? Então você pega lá, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. São obras da carne, coisas carnais. Mas Jesus é o fruto do Espírito, né? E eu penso em Gálatas, capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, aqui a gente pode pensar nesse contraste entre obras da carne e fruto do Espírito. Então, quando vivemos no Senhor Jesus, temos vida abundante, independentemente do contexto em que estamos vivendo. Às vezes a pessoa está passando por um desemprego, por uma luta, mas ele tem sim vida, abundância. Em Jesus tem a paz que o mundo não pode ter, mas só quem é de Jesus. Que coisa fantástica! Obras da carne, fruto do Espírito. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Obras da carne. Gálatas 5, versículos 19 e 21 declara: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Todas essas obras da carne é o contrário da vida, né? E essas obras da carne, infelizmente, representam a morte. Tudo que advém do inimigo de Deus e da humanidade. Então, nessa perspectiva, é tudo que o ladrão traz. Todas essas obras da carne. As obras da carne estão associadas ao ladrão, enquanto que o fruto do Espírito está associado à pessoa bendita do bom pastor, que declara: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Graças a Deus. O resumo dessa lição, os temas que serão tratados: ética cristã e suicídio. Primeiro, o suicídio nas Escrituras e no mundo. 2, os tipos de suicídio. E 3, o posicionamento cristão para o suicídio. Leitura bíblica em classe, 1 Samuel, capítulo 31, versículos 1 até 6. Bem, como já é do seu conhecimento, principalmente quem tem visitado, navegado nas mídias sociais, observou que tem aumentado o número de pessoas, líderes religiosos, inclusive, que têm cometido suicídio. É bem grave a situação. É verdade também que no universo de milhares de pessoas, poderíamos dizer que isso são chamadas exceções, porque não é comum isso. O normal é a pessoa querer viver. Isso é o que Deus nos capacitou, Deus nos apegou a isso, e nós então temos dispositivos de combate ao suicídio. Então Deus nos criou para vivermos, né? Foi essa a perspectiva divina. Mas hoje em dia, infelizmente, é um assunto que nós precisamos lidar. Por isso que é importante nós estudarmos, né? Infelizmente, às vezes, grande parte dos suicídios estão muito ligados à questão de doenças modernas, né, que nós chamamos de depressões, porque as pessoas, devido a tantas lutas, dificuldades, vão ficando depressivas e os seus quadros não melhoram, aí começam a tomar remédio, às vezes os remédios têm efeitos colaterais. Então, na maioria dos casos, isso está muito associado a doenças depressivas e a remédios que infelizmente debilitam o organismo humano ao ponto de ele optar por essa fuga.
e os cristãos têm uma posição muito clara sobre a questão do suicídio. Agora, eu repito, eu estou falando para um público cristão, para pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Para nós a vida é mais importante. Então, obviamente, que a Igreja do Senhor Jesus jamais vai apoiar uma perspectiva de suicídio. Quais os objetivos dessa aula? Descrever o suicídio, então, no Antigo Testamento, no Novo e no mundo no modo geral, e elencar os tipos de suicídio e apontar o posicionamento teológico e ético a respeito do suicídio. Nós temos então uma introdução que vai falar um pouquinho sobre a expressão suicídio, que vem do latim sui, que é si mesmo, e caedere, que é matar, cortar. Significa então matar a si mesmo, cortar a si mesmo, né? Cortar a vida de si mesmo. Seria a morte auto-infligida, né? Auto-infligida. Essa prática tem sido então um mal silencioso, isso a gente vê numa sociedade de modo geral, e aqui nessa lição nós vamos ver o que as Escrituras falam sobre essa questão e o posicionamento então cristão. Primeiro então, o suicídio na Bíblia, o suicídio nas Sagradas Escrituras e no mundo. Bom, o nosso escritor, ele dividiu então no Antigo Testamento e no Novo. Ele vai dizer aqui então que há 6 casos de suicídio na Bíblia, 5 no Novo Testamento e 5 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Agora eu facilitei aqui a lição porque ele tinha colocado o caso de Sansão, o caso do rei Saul e seu auxiliar, o caso de Aitofel, o caso de Zinri. Então, Sansão, rei Saul e auxiliar, Aitofel e Zinri, dá 5. E depois, em uma das notas bibliográficas de subsídio, ele tinha colocado Abimeleque. E eu já coloquei o Abimeleque dentro, já aqui, tirei lá do subsídio, já coloquei na lição. Então tem o caso da história de Sansão. Qual é a análise do suicídio de Sansão? Aqui é um suicídio altruísta, né? Que a pessoa morre para libertar o seu próprio país. Mas é questionado, né? Mesmo quando... porque será que não haveria outro caminho? Sansão... foi ele que provocou aquela situação ao ponto dele ficar cego. E aí, em um certo momento, então, ele prefere destruir, e a Bíblia diz claramente que foram mais as pessoas que morreram na morte de Sansão do que quando ele estava vivo. O autor da nossa lição, ele vai pôr Sansão como uma exceção. Ele diz, exceto Sansão, tais homens, os demais cometeram suicídio motivado por orgulho. Eu não sei se Sansão é uma exceção aqui. O que eu sei é que esse tipo de suicídio que Sansão comete é o que nós classificamos como suicídio de guerra ou político. Quando a pessoa toma uma atitude de desespero para libertar o seu povo. Talvez é nessa perspectiva que ele usou a ideia de exceto Sansão. Sansão está dentro de um contexto, irmãos, mas não é só Sansão. Mesmo se você vai pegar Saul. Saul, ele cometeu os pecados dele lá, mas Sansão também cometeu os pecados dele. Por que Sansão perdeu os olhos? Porque pecou, porque saiu da presença de Deus com conversa furada com uma prostituta chamada Dalila, e acabou perdendo, contando algo que não podia fazer, então revelando coisas que não podia revelar. Então, é desobediente. Aí, na situação, para não tentar libertar da afronta Israel, ele destrói o prédio dos filisteus, com a casa de Dagon, os deuses dos filisteus. Tá. Então, é um suicídio político, de guerra? Mas de Saul também é. Mas Saul, irmão, não tinha ido na feiticeira, tinha também. Estava fora da presença de Deus, mas não estava na guerra? Estava. E por que ele quer suicidar?
porque ele sabia que seria vergonhoso para Israel o rei ser morto na mão dos inimigos. Então também há um contexto de guerra, mas nada justifica. A questão que tirar a própria vida, seja com essa ideia de querer tirar a afronta de Israel, tentar libertar, não, Deus tem os seus caminhos. Deus é poderoso para fazer isso tudo sem esse tipo de dispositivo. Mas esses suicídios são classificados como suicídios de guerra, suicídios políticos. Estão errados também. Nós não acolhemos isso, né? Mas é o caso, então, de Saul, que está na guerra, entra em desespero quando ele percebe que Israel vai ser derrotado pelos filisteus, e aí então ele pede para que seja morto, né? E aí a hora que o auxiliar dele não tem coragem de matá-lo, então ele se lança sobre a espada e suicida-se. E aí o auxiliar dele, acabou o mundo para o auxiliar dele, porque se o rei que ele tinha que cuidar se matou, então o que sobrou para ele culturalmente falando? O suicídio. Lá na frente, na lição, nós vamos falar do suicídio cultural. É bem provável que esse auxiliar de Saul tenha se suicidado por uma questão cultural. Eu usaria a palavra plausível, tá? Não é uma afirmação categórica, mas é plausível. Que quando ele viu que o rei, ele era o auxiliar, que ele dependia, ele girava em torno do rei, o rei suicidou, qual era o caminho que o rei indiretamente aponta para ele? Você tem que suicidar também. Então pode ser que essa ideia seja um comportamento cultural. O caso de Aitofel, e nós estamos comentando de suicídios do Antigo Testamento. Então vimos Sansão, Saul e o seu ajudante. O Aitofel, quem era o Aitofel? Aitofel é um conselheiro político. Ele vai lá dar conselho para Absalão. Absalão tinha feito a revolta contra o próprio pai, Davi. Aitofel, conhecendo como que era a política, deu um conselho para ele logo atacar Davi e derrotar logo, que era um conselho correto, politicamente correto. Mas aí Davi enviou um conselheiro dele que convenceu o rei Absalão a não acolher o conselho de Aitofel. Então Aitofel perdeu no conselho. Ele perdeu no conselho, ele já viu a desgraça. Ele sabia que Absalão tinha perdido a oportunidade de vencer a guerra. Então ele vai e suicida, arruma a casa dele e suicida. De novo, esse é um tipo de comportamento que precisaria ser mais estudado para ver se é politicamente cultural, quando um conselho dado por alguém não fosse acolhido e, portanto, desprezado, se ele não deveria sair de cena. Mas pode ser classificado como uma situação política também, política de guerra. Então nós temos pelo menos 4 suicídios aqui no Antigo Testamento, exceto na verdade, todos os suicídios que nós temos, esses 5 suicídios do Antigo Testamento, estão muito ligados a um contexto de guerra e de política. Você vê o caso de Sansão, o caso aqui do rei Saul e seu auxiliar, o caso do Aitofel. Olha o próximo, o rei Zimri de Israel. Ele tinha dado um golpe e acabou depois sofrendo um golpe. Foi derrotado, entrou em pavor, que ele fez, tacou fogo no palácio com ele dentro. Quer dizer, de novo, é um contexto político de guerra. E nós temos aqui o caso de Abimeleque. O caso de Abimeleque é aquele que era um filho bastardo. Hoje não tem mais filho bastardo, mas naquele contexto era bastardo, de Gideão. Ele matou os irmãos dele, né? Só Jotão que escapou. E ele, interessante que ele, para não criar um provérbio, uma ideia política de que ele tinha sido morto por uma mulher, ele comete suicídio. Então veja, de novo um contexto de guerra, um contexto político. Então os 5 exemplos de suicídio de Sansão, de Saul e seu ajudante, de Aitofel, de Zimri e de Abimeleque, são 5 exemplos no Antigo Testamento de suicídio, que todos estão de alguma maneira interligados no contexto de guerra
de postura política e talvez alguma postura cultural. Por exemplo, se ele prefere suicidar do que ficar a imagem de que ele foi morto por uma mulher, então é um contexto cultural, que era uma coisa muito, é uma ignomínia ser morto por alguém do sexo feminino. Então tem um contexto cultural, um contexto de guerra, um contexto que eu diria político, mas nada justifica, está errado, está tudo errado. Aí eu não daria exceção para ninguém aqui. Entendo os contextos, mas não vejo exceção para ninguém. O que eu vejo aqui são pessoas orgulhosas, pessoas que desobedeceram a palavra de Deus e que, infelizmente, esse é o fim de quem realmente se afasta dos caminhos do Senhor e tenta resolver os problemas à sua própria maneira. Nós temos então, finalmente, a questão aqui no Novo Testamento, que é o caso do suicídio de Judas. Na verdade, toda a tradição apostólica condena esse suicídio, porque não foi só ele que fez ofensas ao Senhor Jesus. Muita gente fez coisas erradas com o Senhor Jesus, mas se pedisse perdão, Jesus perdoava. Você vê o próprio Pedro, maior pressão, não, porque eu não nego, negou, Jesus perdoou. Então, tá bom, ele fez uma coisa horrorosa, traiu o Filho de Deus, mas ele, se ele tivesse se arrependido de verdade, não precisaria buscar esse tipo de fim. Então na verdade, o escapismo que leva ao suicídio, ele é falacioso, porque ele dá a impressão que não tem outra atitude para a pessoa tomar senão essa. E tem. É que é tão assim emblemático esse sentimento que faz com que pareça que não tem solução para a pessoa. E sempre tem solução, irmão. A única coisa que tem solução é a morte, porque aí não tem mais o que fazer, Aí segue-se o juízo. Mas enquanto estiver vida, é possível então buscar alguma forma de corrigir o erro, Mas as pessoas preferem o escapismo do que corrigir seus erros, de enfrentar as consequências das suas atitudes. 3. O suicídio no mundo. Bom, aí vem o que? Dados da Organização Mundial da Saúde, que aponta que 60% do suicídio nas últimas 5 décadas, ele fala, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, as mortes por suicídio aumentaram 60% nas últimas décadas. Então, quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos. E cerca de outras 20 milhões tentam, ou pelo menos pensam em suicídio. Essas mortes, na maioria das vezes, estão nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, o suicídio é a primeira causa da morte não natural. E então ele apresenta aqui uma série de questões e apresenta inclusive uma coisa interessante, que em 2015 foi criado então o movimento Setembro Amarelo, que é um mês para discutir, fomentar debate, para combater o suicídio. Você tem o suicídio didático, tem o Conheça Mais, onde fala que nós temos que lançar sobre Cristo, sobre o nosso Senhor Jesus, as nossas ansiedades. O ser humano precisa falar, precisa desabafar. Há uma necessidade inerente do ser humano. E é por isso que nós incentivamos as pessoas a entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar com o Salvador, clamar pela misericórdia do Senhor. Porque há uma necessidade enorme da gente dialogar com alguém. E a palavra de Deus diz que nós temos que lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades. Não permitir que as ansiedades ocupem a nossa estrutura física, porque isso gera doenças. No tópico 2, fala sobre os tipos de suicídios. Aí apresenta o primeiro suicídio convencional, que é aquele provocado pela tradição cultural ou coerção do grupo. Então existem tradições culturais que a pessoa imagina que não tem outra solução senão cometer suicídio, como é o caso da sociedade japonesa. Ali você vê a tradição cultural, que a pessoa aprende que é tão vergonhoso certos atos políticos ou, sociais, que a pessoa então comete o harakiri,
que é a expressão do orgulho, né, no suicídio. É uma prática aceitável culturalmente, né? Então, o suicídio cultural. Há o chamado suicídio pessoal, praticado por iniciativa individual. Não é influência cultural, não tem nada a ver a cultura não falar isso. A maioria do suicídio é isso. A pessoa é fuga da sua realidade. E o terceiro tipo de suicídio, que é um suicídio muito atípico, que é o suicídio sacrificial, também conhecido como morte em prol dos outros. Trata-se de uma tentativa altruísta de alguém salvar a vida alheia em detrimento da própria. E aqui é a questão, então isso é importante porque se discutia muito na igreja primitiva se o que Jesus fez foi um suicídio. Então aqui ele coloca isso como sendo suicídio altruísta, né? Porque ele fala, nessa circunstância, a morte de quem arrisca a vida em favor do outro, para o próximo, não seria mais suicídio, seria um ato de amor. Então, se realmente a pessoa faz isso, né, como Cristo disse, ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a vida pelos seus amigos, então ele perde a perspectiva de suicídio e passa a ser amor altruísta. Veja que interessante. Mas, de uma maneira de conceitos, seria então o suicídio da tradição convencional, o suicídio individual e o suicídio sacrificial, que não é visto como suicídio, mas visto como amor altruísta, porque dá vida para alguém. Então é uma coisa extraordinária, né? Você dá vida para alguém, então não dá nem para chamar isso de suicídio, né? Pelo menos a igreja primitiva, os teólogos dos 300 primeiros anos discutiram essa questão e perceberam que o próprio Senhor Jesus entregou a vida dele por amor de nós, por um sacrifício amoroso. Então, por isso que eles descaracterizaram a ideia o conceito está ali, que o que é suicídio? Tirar a própria vida. Então, nesse sentido de definição que a gente colocou como suicídio sacrificial, mas que na prática é amor altruísta, né? Então, nós temos outro suicídio e entra para o terceiro e último tópico, que é o posicionamento cristão para o suicídio. Qual é então a posição dos teólogos sobre o suicídio? Não matarás, é contra. Vamos ser já mais prático. Os teólogos condenam isso. Por quê? Porque a vida de Deus pertence a Deus e ninguém tem o direito de tirá-la. Posicionamento ético. Posição da ética cristã também é contrária ao suicídio pelos seguintes princípios. A. Suicídio implica em banalizar a vida e, por tabela, afronta a natureza divina. B. O suicídio viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. C. O suicídio é um ato egoísta, porque a pessoa está interessada em se ver livre daquilo, ou seja, fugir dos seus problemas. D. Suicidar-se denota inversão de valores da vida e falta de confiança em Deus, porque ao invés de buscar uma fuga, aniquilando a sua vida, entra na presença de Deus e pede misericórdia de Deus. E o suicídio é um gesto de ingratidão, porque ele interrompe o ciclo e a missão que Deus estabeleceu para nós. Claro, irmão, eu estou falando de uma perspectiva natural. Eu não estou com isso condenando aquelas pessoas que lamentavelmente estavam no estado psíquico que não tem consciência disso que eu estou falando, né, irmão? Uma pessoa, por exemplo, que tomou remédios e desajustou a mente, perdeu completamente o bom senso da realidade e cometeu um suicídio. Eu não estou falando disso, isso aí é outro assunto. Eu estou falando aqui no caso da pessoa consciente que, para se ver livre de um problema, está nos seus perfeitos juízo. Tá? Não estou falando aquela pessoa, coitada, que estava doente, já fazia semanas que não comia, aí tomou algum remédio lá que atingiu algum neurologicamente, e aí a pessoa acabou suicidando. Mas aí é um outro assunto, né? Não estou falando disso, isso é enfermidade, isso é doença. A pessoa teve um caso
Isso nós sabemos que existem, né? Existem situações muito tristes, mas tem a ver com uma demência, um remédio, um estado. Eu estou falando dentro de uma perspectiva que não tenha esses elementos exteriores na vulnerabilidade da pessoa, levando ela a algum ato, não só de suicídio. Tem pessoa que toma remédio, fica meio doido, pega uma marreta e destrói uma casa, taca fogo. Então, mas não estou falando esses casos de demência, né? Estou falando do que nós estamos discutindo aqui, que é o suicídio. Não estou falando tem o suicídio tradicional, o suicídio convencional e o suicídio individual, né? Então, é nessa perspectiva que eu estou falando. Eu preciso deixar isso bem claro, porque aí vem uma pessoa que vai falar, mas aquela pessoa estava tomando remédio e ficou não sei quantos dias sem comer. Assim, mas é uma demência, é um outro assunto. A pessoa não tem... Aí é o Estado que tem que cuidar dela. Por que o Estado, então, recolhe essas pessoas, às vezes amarra tudo, que são comete suicídio mesmo, porque ela não sabe o que está fazendo, se corta, machuca. Então, esse é um outro assunto, né? Tem que ficar bem claro isso, porque tem gente que mistura tudo, né? Aí pega exceção, põe na regra, põe... Não, as coisas não funcionam desse jeito. Esses assuntos, quando se fala sobre ética, a gente fala de uma complexidade sem precedentes. E posicionamento cristão diante do suicídio tem o seu aspecto teológico e o seu aspecto ético. Ambos condenam, então, o suicídio. Encerrando, o aumento do suicídio é resultado de ideologia que enaltece a criatura em lugar do Criador, ao ponto da pessoa não ver mais solução para ela. E tem solução, né? Tem solução. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, né? Davi, quando se viu numa situação difícil, Deus falou para ele 3 coisas, porque você contou o povo e não podia fazer isso. Você escolhe cair na mão dos seus inimigos, fome ou na mão de Deus. Sabe o que ele falou? Quero cair na mão de Deus, porque o Senhor é misericordioso. Então, às vezes, realmente, a pessoa está sem escape por causa do problema econômico, dívida, e perseguição e tanta coisa. Então, volta para Deus. Volta para Deus, que Deus vai entrar com providência e vai dar uma saída, né? Quando o homem evoca autonomia sobre o próprio corpo e a vida, desprezando a afronta e afrontando a soberania divina, graves e funestas consequências ocorrem. A vida só tem sentido quando está sob o controle irrestrito do seu Criador. Portanto, essa é uma aula muito importante e nós temos que orar, ajudar as pessoas que, infelizmente, num estado de vulnerabilidade, optaram por essa situação e às vezes têm tendências. Nós precisamos, como cristãos, acolher, orar por essas pessoas, clamar pelo sangue de Jesus, orar, incentivar essas pessoas a ter uma experiência profunda com o Espírito Santo, e com fogo. Nós precisamos motivar o povo de Deus a ter experiência de Deus, porque caso contrário, irmão, já diziam os antigos aí, mente vazia é a oficina do diabo. Olha que coisa triste, né? Então, pessoas que não têm objetivo na vida, não lê a palavra de Deus, não busca a presença de Deus, não consagra a vida, vive uma vida... É perigoso mesmo sofrer uma seta e ter um pensamento feio desse numa hora de aperto. Mas se nós estivermos debaixo do sangue de Jesus, na direção do Espírito Santo, esses pensamentos nem vão chegar perto, porque a sua mente é a mente de Cristo. Amém? Que você tenha uma aula abençoada. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br e você também pode acessar o nosso site www.nossocredo.com.br. Todo sábado, a partir das 16 horas, estou na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas, pastor Paulo Freire Costa, de braços abertos para juntos estudarmos a gloriosa Palavra de Deus. Amém.